Rafael Bellatini, você concorda que essa final Flamengo e Palmeiras é a final que reúne os dois melhores times da América do Sul na atualidade, que é a final que todo mundo queria ver? Afinal de contas, o Palmeiras chegou até a semifinal invicto, não tinha perdido nenhuma partida até essa tragédia em Quito, que milagrosamente foi revertida hoje com muito futebol, muito empenho, uma torcida que cantou e vibrou os 90 minutos mais acréscimos. E vai ser bem legal para muita gente. Esse jogo de 2021 vai estar fresquinho na memória. Felipe Luiz, hoje treinador, estava naquele jogo, né? Estava marcando presença na equipe do Flamengo, que perdeu o título na ocasião. Não só ele, Arrascaeta, Bruno Henrique. Do lado do Palmeiras, o próprio Veiga meteu gol naquela final. Então vai ser um encontro de velhos conhecidos que estão travando também um duelo muito quente pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa final é merecida. As duas equipes são as que mais investem e têm os melhores elencos, né? É o futebol mais bonito de ver. Claro que se a LDU passasse seria uma história interessante você falar, mas a LDU é aquele time que vinha conseguindo bons resultados jogando na sua casa, principalmente, né? Todos os gols que a LDU tinha levado durante toda a Libertadores tinha sido fora de casa, e foi assim mais uma vez. Então, o Palmeiras era mais time, desde o começo, quando a LDU elimina o Botafogo, quando a LDU elimina o São Paulo, parecia que ia ficando mais tranquilo o caminho do Palmeiras. O 3-0 para mim lá em Quito foi surpreendente, de qualquer jeito, mas isso aqui era o esperado. O time do Palmeiras é um time muito mais forte, é um time muito mais coeso. Parabéns pro Thiago Nunes, pro trabalho que consegue fazer, mas até você via em campo. Em alguns momentos, a equipe da LDU conseguia trocar passes, fazia alguma boa jogada, teve algumas falhas no sistema defensivo do Palmeiras, até estava bastante avançado, então você tinha alguns buracos aqui, né? Mas eles não tinham aquela qualidade para dar continuidade na jogada, né? Então estava claro que o Palmeiras, quando conseguisse fazer fizesse o segundo, ia bater aquele nervoso, era questão de tempo conseguir virar esse jogo. É legal. Muito legal ver o Palmeiras contra o Flamengo, porque essa rivalidade vem esquentando. Eu prefiro quando ela é em campo e não nos bastidores, e quando sai do campo fica ainda pior, né? Mas os bastidores já tá meio chata, e aí vai ser uma briga boa. A gente vai ter pouco menos de um mês de duas equipes brigando pelo título brasileiro, para depois viajarem e brigarem pelo título da Libertadores. Os dois melhores times têm que estar na final. Os dois elencos são muito bons. E o elenco do Flamengo é um elenco maior, melhor, né? Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais essa história. Mas o que é bem treinado esse Palmeiras, o Abel, comemorando os seus 5 anos no comando do Palmeiras, mostrou aqui qual que é a diferença de você ter um trabalho longevo. É um time que não perde o controle emocional nos momentos mais delicados. Pô, você tem que virar um 3-0, Carlos, é um negócio absurdo, é uma obrigação pesada demais. Quando você tem do outro lado, você tem para buscar esse resultado um time com muitos jovens, ou uma galera que não está tão calejada, tão acostumada à decisão, é igual você jogar com uma chuteira de chumbo, né? Você corre pesado, parece que você está igual um estivador carregando saca de cimento, café, você está pesado, né? E o Palmeiras parece que trouxe essa leveza para a decisão. Falando um pouco do Flamengo, especialmente por essa classificação que também foi sofrida contra o Racing, Agostinho Rossi é a principal figura, escolhido o melhor jogador em campo. Um mês é uma eternidade no futebol. Vale para um ano na vida comum, porque o Flamengo tem uma coisa, você que gosta tanto da parte tática e analisa brilhantemente, como poucos, Carlos, o Pedro, o Felipe Luiz falou, olha, falta um mês para a final, eu estou pensando no Sport Recife agora. Ele não tinha se ligado nesse cronograma, ele falou, a boa notícia é que eu tenho um mês para recuperar o Pedro, e o Pedro é fundamental. Taticamente, são duas maneiras de jogar completamente distintas do Flamengo, com e sem o Pedro. Um pivôzaço, um cara que finaliza como ninguém hoje no futebol brasileiro, mas que sem a bola não entrega tanto para o time. Mas ele tem sido tão decisivo quando a parte física ajuda, que aquele cara questionado pelo Felipe Luiz meses atrás, agora ouviu desse mesmo treinador que questionava o seu comprometimento.
eu preciso do Pedro. O Pedro pode ser uma das chaves dessa final que vem por aí? Eu acho que ele é a grande chave da final, na verdade, né? E o Pedro ele vem entregando muito mais sem a bola depois daquele puxão de orelha, depois daquela confusão com o Felipe Luiz. Então ele conseguiu entregar muito mais na fase defensiva do Flamengo, ajudando ali na pressão alta junto com o Arrascaeta. Obviamente que é uma coisa é o Pedro pressionar e outra coisa é o Gonçalo Prata, por exemplo, fazer essa pressão, né? Mas ganha intensidade. Só que o Pedro vem ajudando mais. E, cara, o Pedro é o grande diferencial desse ataque do Flamengo. Eu não vejo o Palmeiras, que costumeiramente joga com uma zaga de três, e é uma defesa fortíssima. Eu não vejo o Flamengo conseguir furar esse bloqueio defensivo do Palmeiras sem o Pedro. Né? No jogo que a gente viu do Palmeiras com o Flamengo no Maracanã, o Pedro fez total diferença. E a gente viu que sem o Pedro, o time do Flamengo não funcionou bem. No jogo contra o Racing, talvez fosse um jogo. Não é que o Pedro não fosse importante. O craque é sempre importante em todo o time, em todo o contexto. Mas contra o Racing, talvez aquele contexto até ajudaria o Flamengo a jogar sem o Pedro, né? Precisando de homens de mais força ali no ataque, de ataque à profundidade, para usar mais a velocidade. Agora, contra o Palmeiras, o perfil do Pedro vai ser fundamental. Até porque o Flamengo não tem outro cara com o perfil do Pedro no elenco. Se tirar o Pedro ali, não vai ter esse homem de área, não vai ter esse cara que prende os zagueiros, não vai ter esse cara decisivo no último terço para finalizar as jogadas. Esse cara não é o Juninho, e todo mundo viu que não é o Juninho. Ele foi contratado para ser uma espécie de reserva para o Pedro, mas não conseguiu entregar, e tanto que hoje ele nem entra mais no time, ou entra circunstancialmente em algumas partidas menos importantes já lá para o final dos jogos. O Bruno Henrique não funcionou bem assim nas últimas partidas. O Bruno Henrique, eu acho que fisicamente ele não está tão bem. É o momento da temporada que o Bruno Henrique, físico e tecnicamente, ele não se encontra tão bem. Ele não tem performado tão bem quanto ele performou, por exemplo, em alguns momentos lá para o início da temporada, e ele provou que não é esse cara. Até atuando de costas para o gol, quando o Flamengo precisa dessa referência para gerar jogo por dentro, o Bruno Henrique não conseguiu ser. E contra os três zagueiros do Palmeiras, eu acho difícil o Flamengo conseguir criar muita coisa sem o Pedro. Por sorte para o Flamengo, tem esse mês aí para tentar recuperar o Pedro, que machucou o braço durante o jogo contra o Racing, um jogo de ida, fez muita falta no jogo de volta. E, Rafa, eu tenho a impressão que o Flamengo, em relação ao Palmeiras, é um time com muito mais dificuldade para marcar os gols. Eu acho que se esse 3-0 tivesse sido da LDU em cima do Flamengo, eu não sei se o Flamengo teria conseguido buscar todos esses gols. Por ser um time que leva muitas finalizações para marcar um gol. Você vê que o Flamengo com o Felipe Luiz teve algumas goleadas, é verdade, mas o cenário mais comum são aqueles placares magros, né? Ou às vezes até um pouco mais apertadinhos, né? Então, não sei se daria para virar nesse cenário. Mas o fato é que ganhou do Racing um jogo em que eram duas camisas pesadíssimas, embora a realidade dos elencos seja bem distinta. O Racing não tem o cara criativo que foi o Juanfer Quinteiro na Sul-Americana passada, era um cara muito importante. Não tem mais o Salas, que foi para o River Plate, e o Maravilla Martínez é um executor, é o cara para resolver ali. Quando a bola chega, ele define muito bem, mas quando a bola não chega, é uma figura praticamente nula ali para o time do Racing. Mais uma final brasileira e pelo 7º ano seguido, vamos ter um campeão do Brasil. Isso esteve perto de não acontecer nessa temporada, Rafa? Ou você acha que os perigos não foram tão grandes assim ao longo dessas semifinais? Não, eu acho até que sim, viu? Até eu esperava que o Flamengo encontrasse uma dificuldade maior até no jogo lá na Argentina. A gente percebeu que o Racing também não senta na mesma mesa que o time do Flamengo, assim como a LDU não senta na mesma mesa que o Palmeiras, né? São times com patamares bem diferentes, você percebe pela qualidade da equipe. Você citou todo mundo que saiu da equipe do Racing não consegue manter, enquanto isso você tem elencos que são recheadíssimos. A equipe do Flamengo tem craque e contrata o tanto
que gastou a equipe do Flamengo, o quanto que o Palmeiras também segura e tem interesse, o pessoal tá a fim de querer levar o Piquerez embora, segura, não vai sair, né? Sai o Richard Rios, mas aí traz outras peças pro elenco e o time segue muito forte, né? Não tem esse problema, pô, perdeu o Paulinho, vai lá e traz o Sousa, você traz jogadores, você tem dinheiro para fazer isso, né? Então são equipes bem diferentes. Mas é claro que o futebol, ele permite resultados que são surpreendentes, né? O Flamengo poderia ter levado um gol, o gol que consegue no Maracanã também já não é aquele domínio completo, é um gol mais achado, né? Lógico, trabalhado ali, buscado, mas é um momento específico que acontece na partida. E o time do Palmeiras, o 3-0 não era tão fácil. E o Palmeiras flertou com um começo ainda pior, porque o primeiro tempo lá em Quito poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. A LDU começa muito em cima, aí no segundo tempo o Abel consegue acertar as coisas e a LDU, até contando com a altitude, eu acho que ela se sentiu confortável com 3-0 também, mas ela poderia ter feito mais. A sensação era de que o placar não dava aquela segurança que a LDU acreditava que ela tinha, né? E aí no Allianz Parque ficou bem clara essa diferença. Mas também, você citou o caso do Vitor Roque, né? O lance que ele não passou para o Alan. Poderia ter rolado um lance desse. Às vezes começa a bater aquele nervosismo. O que eu senti ali foi um bom trabalho do Abel também, de deixar calma. Eu não senti o Palmeiras, antes de fazer o 1-0, tentar fazer o 3-0. Que às vezes acontece com muita frequência com os times brasileiros, né? Então teve essa tranquilidade para seguir o seu jogo. E é justo demais. Pô, essa final vai ser... vai demorar muito, Dudu? O quê? A final? Demora muito? Passa um mês? Como é que passa 29 dias? Eu quero amanhã, eu não quero daqui 29 dias. Pois é. E tem um outro detalhe, cara, tem um outro detalhe que me incomoda muito nessa final. Desde 2019, instituiu-se na Conmebol a ideia de que a América do Sul está talhada para receber finais únicas. Eu tive a oportunidade de estar presente na primeira delas, que foi a final da Sul-Americana em Assunção, Independiente del Valle e Colón. Foi espetacular, teve show do Los Palmeiras, cúmbia da melhor qualidade, um negócio de cinema e tal, uma tempestade, um aguaceiro, uma coisa louca. Foi bonito de ver a população de Santa Fé se deslocando para o Paraguai, tinham 70 mil torcedores do Colón, foi bacana de ver, mas ao mesmo tempo eu pensava, depois eu tive a oportunidade de ir a Montevidéu tem uma boa estrutura, mas poucos hotéis, preços exorbitantes, as passagens disparam. Guayaquil, para você ter uma ideia, eu tive também na final, em que o Flamengo foi tri, a gente tinha que pegar... Quando eu comprei a passagem, a única possibilidade que eu tinha era ir até o Panamá e voltar a Guayaquil, né? Então foi um voo assim, dos mais longos. Então, Carlos, a América do Sul, na minha opinião, ela não tem a mesma facilidade que a Europa oferece de mobilidade para você ter uma final única num determinado país. Aqui não tem aquele monte de low cost, aquelas empresas que fazem os voos dentro da Europa por algumas dezenas de euros. Você pode ir só com a sua mochila e a roupa do corpo. Nem a mochila pode levar, mas tem essa opção. Né? Para o torcedor que gosta de viajar livre, ótimo. Mas eu vivi essa experiência em Montevidéu, tudo caríssimo. Guayaquil, o mesmo cenário, e as últimas 2 finais eu narrei, mas isso da Argentina, estúdio remoto, não estava lá para viver essa experiência. Lima, que para o torcedor do Flamengo tem um sentido muito especial, foi lá a grande virada em cima do River Plate, mesmo estádio Monumental, o estádio do Universitário de Lima é determinado como palco da final, mas faz sentido, especialmente quando a gente tem 2 times do mesmo país, deslocar todo mundo lá para o Peru, que tem alguma estrutura turística, tem uma rede hoteleira bem melhor que Guayaquil, por exemplo, mas também não sei se está ali perto de Montevidéu ou de Buenos Aires, porque eu não tive lá, não tive essa experiência ainda. Faz sentido na América do Sul finais únicas como essa que teremos entre Atlético Mineiro e Lanús em Assunção, e essa que está todo mundo doido para que chegue logo entre Flamengo e Palmeiras em Lima?
Dudu, acho que faz menos sentido ainda da Sul-Americana. Agora, eu quero vou te fazer uma pergunta. Já imaginou uma final entre Peñarol e Boca no Maracanã, no Rio de Janeiro? Nossa, Imagina a confusão que isso meu ia Deus. dar, cara. É inimaginável. Eu acho que realmente não faz tanto sentido quanto faz na Europa, por exemplo. É um evento legal, uma final de Champions em Praga ou coisas assim. Na América do Sul não faz sentido, cara, porque as distâncias são muito grandes. E a gente está vendo a maioria das finais entre equipes brasileiras, né? Agora, eu não sei se o poder aquisitivo do argentino tá. Se bem que o argentino é maluco, né? O argentino, cara, se for para a China, ele vai a pé. Mas não está um momento tão bom no país para ele fazer um deslocamento tão grande assim para ver uma final tão longe de casa assim. E eu não sei se faz tanto sentido realmente uma final longe de casa. Talvez fosse uma boa, sei lá, nesse caso, a final ser no Brasil, que fosse jogo único, mas que fosse no Brasil, que fosse num estádio neutro, que fosse no Mineirão, mas que fosse no país, pelo menos, né? Se a final acontece entre times do mesmo país, você desloca e passa para lá. O que vai acontecer, a gente vai ver de novo, muito voo sendo cancelado em cima da hora, o cara tentando viajar, e aí tem problema com companhia turística que vendeu ingresso e não tinha ingresso. Vai rolar como rola todos os anos, é a mesma história, mesmo isso. Aliás, deixa aqui o parabéns também para a torcida do Botafogo, que ano passado deu um show, né, lá na final, que mandou muita gente para a Foi em decisão. peso. Foi em peso, e isso é legal de ver, né? Então é legal quando vai, mas às vezes você faz aquela final tão, né, bobinha. Ou como o Carlos falou, a Sul-Americana é ainda pior. A Sul-Americana tem muita gente que não vai. Eu lembro o São Paulo também disputando. A final era um lugar difícil de ir, com um Foi colega nosso. Córdoba. Foi em Córdoba, né? Um colega nosso, o Jean Santos, foi para essa final e a viagem que ele fez para conseguir chegar na decisão foi tão complicada. Não dá, não dá. A Conmebol tem tanta coisa para imitar do futebol europeu, ela imita o que não é o momento de fazer, né? Então é isso. O Rafa, e teve uma outra história interessante em relação a essa final, a participação do Flamengo ao longo das decisões de Libertadores. Jogou 81, foram 3 jogos contra o Cobreloa, 2019 contra o River, 2021 contra o Palmeiras, 22 contra o Furacão e volta agora para jogar a sua 5ª final. O Mansur, comentarista do Sport TV, foi assessor de imprensa do próprio Flamengo, um texto brilhante. Ele lembra que ao longo da história dessas 4 finais, só 2 caras fizeram gol com a camisa do Flamengo em decisões: Gabigol e Zico. Vamos ter pela primeira vez um cara diferente dos dois fazendo gol na final, se o Flamengo marcar nessa final contra o Palmeiras. Isso que eu ia falar, né? Se o Flamengo quiser ganhar, se o Flamengo quiser ganhar, vai precisar de um novo nome, né? Já a equipe do Palmeiras, o Palmeiras está indo para a 7ª final, é isso, né? O Palmeiras está indo para as suas... Palmeiras jogou 61, perdeu para o Peñarol, 68, perdeu para o Estudiantes, aí volta em 99, ganha do Deportivo Cali nos pênaltis. 2000 perde do Boca, aí volta depois em 2020, ganha com o Breno Lopes, Palmeiras e Santos, 21 ganha do Flamengo com o gol do Deivinho, 7ª final de Libertadores. 7ª final, agora é o brasileiro com mais finais da Copa Libertadores. Se eu não estou enganado, eu acho que é o brasileiro com mais. Ele estava empatado com o São Paulo com 6 e 3 títulos. Eu vou confirmar essa informação, mas eu acho que é o brasileiro com mais finais de Copa Libertadores. O tamanho desses 2 times, eu estava comentando, eu estava escrevendo um texto hoje, estava conversando com o Massa. É engraçado como a gente fala muitas vezes de debater sobre o quanto o Palmeiras e o Flamengo têm potencial para se tornar, pelo trabalho bem feito, né, da diretoria do Palmeiras, diretoria do Flamengo, dominantes no futebol brasileiro, e tem se tornado. Esses times estão sempre aparecendo. Eu acho que o Flamengo está menos na briga pelo título brasileiro todo ano, porque acaba abrindo mão e pensa mais até numa Copa do Brasil e vai para as Copas, né, e desiste do brasileiro muito rápido. Mas esses times, eles são em outro patamar em todo o continente. É uma coisa completamente diferente pela condição que você tem de levar adiante durante uma temporada inteira.
talvez a temporada vai ter menos jogos, mas eu acho que não muda para isso, porque o elenco desses times ele é bom o suficiente. O Fluminense fez um bom Mundial, mas é aquele tiro curto. Funcionou ali e logo em seguida já não consegue mais. Acaba o fôlego. O Palmeiras não fez um grande Mundial, mas ok, o Flamengo fez um bom Mundial e segue naquela mesma toada durante toda a temporada. Olha, a Conmebol, se tiver algum plano, o pessoal na Argentina comentava ontem, né, que infelizmente não conseguimos tirar a hegemonia do futebol brasileiro e lamentando isso, vai demorar um tempinho a mais. Eu acho que esses dois vão ficar por muito mais tempo. Carlos, em relação ao Flamengo e o seu planejamento para essa reta final que vem por aí, novembro e dezembro. Se a final da Libertadores fosse Flamengo e LDU, acredito que a prioridade seria totalmente o Campeonato Brasileiro, porque não correria o risco de perder essa primazia de ser o primeiro brasileiro 4 vezes campeão da Libertadores para um rival tão direto quanto o Palmeiras. Poderia se concentrar com toda a força, né, para fazer esse Campeonato Brasileiro virar realidade. Agora que o Palmeiras foi para a final, a Libertadores passa a ter um outro tamanho. Você acha que essa classificação do Palmeiras obriga o Flamengo a fazer da Libertadores a sua prioridade nessa reta final? Eu acho que também, mas com certo receio, porque imagina que o Flamengo prioriza a Libertadores e perde o Brasileiro. Ele vai chegar lá no final para jogar Libertadores sem nada e perde a Libertadores também e vai terminar a temporada sem título. Isso vai ser inadmissível para a torcida do Flamengo. Não, quando eu falo em priorizar, não é nem assim, não é nem poupar jogador, nada disso. Mas é assim, na hora de botar na mesa, galera, isso aqui a gente não pode perder. Um desses aqui, cara, porra, eu não posso perder outra final de Libertadores pro Palmeiras, entendeu? É questão de honra. E nesse sentido também. Sem dúvida. Entendeu? Acho que sem dúvida. Nesse sentido, sem dúvida, porque é um adversário que eles já enfrentaram em finais, eles tiveram um trauma muito grande com a última final com o Palmeiras, já ficaram no detalhe. E essa final vai ser mais uma final que vai ser decidida no detalhe, certamente. Como a última também foi, como é um confronto de duas equipes muito equilibradas. É óbvio que pode acontecer do Plata ser expulso com 10 minutos do primeiro tempo e desequilibrar as coisas, né? Mas não é o esperado, né? O expectável é que a gente tenha uma final, mais uma vez, muito equilibrada entre duas equipes que são as principais da América do Sul, duas forças da América do Sul. É difícil até de responder, tem uma galera perguntando se tem um favorito. É difícil de responder se tem um favorito, porque são duas equipes com elencos recheados e vem jogando bem. Eu acho que nesse momento, acho que o jogo é até talvez um pouquinho mais, tem mais peso para o Flamengo, porque eu acho que gerou-se uma expectativa muito grande do Flamengo. Não sei se você lembra, Dudu, teve um certo momento dessa temporada que o Flamengo ele estava jogando bem, até estava menos pragmático. O Flamengo do Felipe Luiz é muito pragmático, mas teve um certo momento da temporada que ele estava conseguindo resultados por placares maiores assim, e estava empolgando de certa forma o torcedor. E depois entrou numa onda não muito boa. Esse jogo contra o Racing, para mim, foi uma exceção dos últimos jogos do Flamengo, assim como o Palmeiras foi um pouco, mas em que a gente viu um Flamengo um pouquinho mais maduro. É o que eu não via há algum tempo, o Flamengo tranquilo na saída de bola, mas também jogando sério. Às vezes eu acho que falta um pouquinho de concentração e rapidez dos jogadores do Flamengo, com talvez um excesso de confiança. A gente viu o Jorginho numa saída de bola, às vezes demorando muito mais, com a bola no pé e achando que a marcação não vai chegar em cima. O próprio Arrasca também, em alguns momentos, tem disso, que ele fica muito com a bola e demora um pouquinho para tomar a decisão e acaba errando um passe. O Flamengo errando muito a saída de bola. Eu acho que isso contra o Racing mudou demais e a gente vê um time mais cascudo, mais preparado. Vamos ver se o Flamengo engrena isso na reta final da temporada. Vai ser o grande desafio do Felipe Luiz, né? Ter um time mais concentrado, já que outra coisa que ele tem que recuperar são as referências técnicas, porque o Samuel Lino, quando o Flamengo estava bem nesse momento que eu falei agora há pouco, o Samuel Lino, ele desequilibrava, porque num jogo pragmático, você precisa do cara que desequilibra no 1 contra 1. O Samuel Lino é esse cara, né? É esse cara que vai para cima, e ele vinha fazendo isso muito bem, tanto que foi convocado pelo Ancelotti, né? Parou de fazer porque começou a errar muito, perdeu a confiança da torcida, a torcida passou a criticar muito ele perdeu a confiança, e o Flamengo hoje não tem jogadores que consigam desequilibrar como o Lino desequilibrou. É um problema que vem enfrentando o Flamengo, até porque fica muito com a bola, é o grande problema do Flamengo, né? Acho que o Rafael e o Eduardo
inclusive no último podcast a gente falou sobre isso, que o Flamengo é um time que fica muito com a bola, roda muito a bola. Acho que até no próprio Gol das Américas a gente chegou a comentar sobre isso. O Flamengo é um time que roda muito a bola, mas não consegue finalizar as jogadas. Acho que falta um pouco de iniciativa para concluir as jogadas. E é uma coisa que o Felipe Luiz tem que trabalhar, e tem muitas coisas que o Felipe Luiz precisa trabalhar, com um peso maior, acho, em cima do Felipe Luiz do que em cima do Abel. A gente já está entrando nos minutos finais aqui do nosso Gol nas Américas, edição extra, para falar das finais de Libertadores e Sul-Americana. Mas, Rafael Bellatini, essa decisão, que a princípio será em Lima, no dia 29 de novembro, tem um personagem assim que é impossível não falar dele. Ele vai ser o centro das atenções no próximo mês, que é o Andréas Pereira. O Andréas cometeu uma falha que originou o gol do título do Palmeiras em cima do Flamengo. Ele fica no Flamengo, isso foi em 2021. Ele fica no Flamengo em 2022. Ele tem contrato até ali as oitavas de final, marca inclusive um gol contra o Tolima, um golaço, que ajudou muito o Flamengo no momento de mata-mata, mas acaba indo embora para o Fulham. Mesmo assim, tem o título da Libertadores de 2022, porque participou da campanha. Ou seja, ele foi campeão no Flamengo, cometeu uma falha que deu o título ao Palmeiras, ele queria voltar para o Brasil e esperava até que fosse pelo Flamengo, sempre teve vontade de se redimir mais do que parcialmente fez ali em 2022, mas foi o Palmeiras que o trouxe. E agora ele vai estar frente a frente com o Flamengo. Daquele 3-2 do Brasileirão, já pegaram no pé dele, barbaridade. É um personagem que não vai dar para contar a história dessa final sem falar de Andréas Pereira. Eu vou falar que eu tô até com pena do Andréas Pereira, porque vai ser E jogou muito hoje, tá? Então, matou a pau hoje. Mas eu tô com pena dele, porque os próximos dias vai ser só esse lance. Toda hora que falar final da Libertadores, vai ser o lance, a falha dele vai ficar martelando aqui na cabeça dele. Não tem como não ser dessa forma, né? Todo mundo vai ficar lembrando. Muito se falava até que quando o Andréas chegou na equipe do Palmeiras, que é o primeiro cara que já era ídolo antes de se apresentar, né? Que a torcida já tava lá com camisa dele, já tava agradecendo. Já deu um título. Não, isso aqui, ó, eu falei, eu pertenço a grupos ali, os caras falando, legal, já tenho camisa dele, porque esse cara já deu título pro Palmeiras antes de chegar, né? Então tem essa piada. Se redimir com o Flamengo era a ideia dele, é a única forma de ir pro Palmeiras e fazer isso aqui agora. Então o torcedor agora vai ficar pensando, agora será que ele vai querer... Não, né? Então, coitado do Andréas Pereira, esses próximos dias... Para eles são muito bons, né? Mas tem que ter a concentração grande, porque, claro, vai ter muita conversa para cima dele. E o Carlos ficou nessa... Eu vou falar que ele muretou um pouquinho. Eu vou provocar aqui o Carlos. Eu gosto de provocar o Carlos, eu adoro. Eu gosto de fazer uma cara do gol com ele, que eu fico jogando aqui. Eu vou falar para você que se eu tivesse que falar hoje um favorito... Não é fácil, não estou falando que é fácil, mas eu fico impressionado como o Abel Ferreira consegue fazer planos de jogo. É claro que vai ter todo o torcedor. Vamos lembrar que a gente falou de fim de ciclo durante essa temporada, que quando perdeu o título do Campeonato Paulista, teve pichação lá. Mais uma temporada. Que ele fosse mais Felipão, que ele fosse mais não sei o quê, e aí a Leila bancando, não, ele fica, ele fala. Aí, numa necessidade... Ele encontra a dupla Flaco Lopes, né? Funciona, foi aquele jogo contra o Universitário, não vinha sendo utilizada e no fim dá certo. Desde a perda do Campeonato Paulista, 40% dos gols são dessa dupla, né? É absurdo. E aí, depois que acontece isso aqui, nesse jogo, por exemplo, o Alan, que era um jogador que... Eu fiquei pensando, por que o Alan não jogou lá em Quito? No lugar do Veiga, que fez uma partida ruim em Quito, né? Então o Alan poderia ter feito um jogo melhor e ele acha mais essa peça. Então o trabalho do Abel, para mim, ele é muito diferente. Então eu colocaria o Palmeiras largando na frente, porque o Abel sabe, o Abel tem o Palmeiras nas mãos dele, controla muito bem. Claro que jogo único ainda deixa as coisas mais equilibradas, mas no planejamento eu confio mais no Abel.